Gravação iniciada, hoje dia 13 de abril. Boa tarde, né? Antes da gente iniciar, fazendo aquela clássica pergunta, né? Se vocês autorizam a nossa gravação pra gente postar lá no YouTube. E aí hoje, né, retornando aí os nossos JEDs, tá bom, pessoal? Essa semana passaram, né, um pouco complicadinho pra mim. Eu tava trocando de estágio e tal, então mudança até que repentina nada na minha vida. E aí, por isso, inclusive, o nosso dia do GED acabou sendo alterado, né? Eu, particularmente, não gosto de dar o GED no sábado. é, Mas sei que tem gente que só pode assistir no sábado. Eu sei que no sábado tem um monte de GED, né? De outras disciplinas. Mas por isso também que eu gravo. E aí, fica aí à disposição pra vocês assistirem depois, sem nenhum problema, obviamente. Gosto muito que vocês assistam é, aqui, né, presencial no ao vivo, porque a interação é melhor e tudo mais. Eu tô com uma leve dorzinha na garganta, mas eu não quis desmarcar o a gente já não tinha nada, ia ficar pior. Quanto ao GED da semana passada, gente, eu ainda não consegui gravar, tá bom? O GED pra vocês, mas hoje eu já disponibilizo o material da unidade 2, tá? Se eu tiver bem, né, já da garganta, eu já gravo hoje, caso não, eu consigo gravar amanhã, tá? Que mais nós temos? Em relação à frequência, né, que a Alice comentou, nós monitores temos acesso ao AVA, certo? E à disciplina lá no Unifom Online. Sendo que é, eu, como monitor, né, preciso de uma liberação que vem lá da vice-reitoria, tá? Então, essas liberações, né, para os acessos dos monitores só foi dada recente, alguns dias atrás. E aí, por isso que ainda não tem a planilha lá da frequência no Drive, tá bom? Porque senão eu e a Eloá teríamos que fazer manualmente essa planilha. A gente tendo acesso ao Uniform Online de vocês, já consegue baixar uma planilha com todos os alunos da disciplina, tá? E aí facilita 300% a nossa vida, tá bom? Então por isso que a planilha, a pasta lá de planilhas tá vazia, tá? Mas logo mais ela vai ser alimentada, a gente vai colocar lá, tá bom? E já aproveitando para falar, né, da nossa AV2, tá? A V1 foi recente, passou há um certo tempo, mas já tem que pensar na nossa AV2, tá bom? Falta mais ou menos um mês para nossa prova, tá? Pouco mais de um mês. E aí nós temos muito tempo até lá. Vai ser dado ainda conteúdo, vai dar pra gente ver bastante coisa, tá? Vocês, né, já viram a unidade 2, finalizaram a 3, né, essa semana, eu acredito. A galera da manhã finalizou a 3 essa semana, eu acredito que o pessoal da noite também, a gente vê aqui que for da noite, né, se quiser dar esse retorno, se a Aline já finalizou também a unidade 3. Mas eu vi sim já. Já vai ser iniciada a 4. Tá? Então, na V1, né, que a gente vê só uma unidade, pra V2 aí a gente vai ter pelo menos 3 unidades, tá? Não sei se vai dar tempo de. Por favor, o contrato de menor. Ótimo, beleza. É... Não sei se vai dar tempo de ver a unidade 4 completa e se vai dar para ver o início já da unidade 5. Vai ver decorrer disso. E aí já aproveito para falar sobre o nosso trabalho, tá bom, gente? Teremos trabalho para a V2, tá? A V2 a gente vai ter um questionário para vocês responderem e a gente vai usar esse questionário, tá? Com base, né? Pra gente poder fazer a nossa revisão, beleza?
E aí, perguntas que vocês mais erraram, ou perguntas que vocês mais tiveram dúvida, ou algo assim, vai coletar tudo isso e vai fazer essas questões no GED de revisão. O trabalho, gente, é um questionário, 20 questõezinhas, cada uma valendo meio ponto. Ou meio ponto. Maria, é bom demais. Cada uma valendo 0,1 ponto. Aí, ao final, né, você pode atingir até 2 pontos extras, tá bom? Lembrando que os pontos são extras, mas não podem ser conseguidos após a prova, né? Você fez a prova, tirou uma nota baixa, e aí vai tentar conversar com a professora, tentar conversar comigo, com ela lá, para poder liberar o acesso. Infelizmente, não vai ser possível, tá bom? Em relação à data, a gente ainda não tem, porque a gente gosta de fazer próximo da prova, tá? Porque consegue ter uma melhor noção do conteúdo que vai cair na prova, né? Por exemplo, se a Aline conseguir conseguir dar a unidade 4 todinha, já der um início da 5 e falar que vai cair a 5, vai ter que colocar a unidade 5 lá no questionário para vocês. Então a gente precisa saber mais ou menos ali o que de fato, quando estiver mais próximo, vai ser cobrado para a gente poder preparar melhor as questões, tá? Então por isso que vai ser próximo da prova. Provavelmente 2 semanas antes ali mais ou menos da prova vai ser feito, vai ser enviado para vocês. Vai ser tanto torpedo, avisado em sala, o link fica disponível lá no AVA, a gente manda no WhatsApp, enfim, divulga de todos os meios possíveis. E sempre é mais ou menos 2 semanas antes, porque na semana antes da prova a gente faz a nossa revisão, tá? E aí a gente precisa já ter esse feedback de vocês do questionário para saber o que a gente vai abordar e quais questões vão ser trabalhadas na revisão, tá bom? Então acho que de maneira inicial é isso, tá? A gente vai começar hoje a unidade 3. Não vamos terminar a unidade 3 hoje, né? Justamente porque ainda tem turmas que estão perto de finalizar ou algo assim. Mas a gente vai chegar até o bem finalzinho da unidade 3. E aí, na próxima semana, a gente finaliza a unidade 3 e já inicia a unidade 4, tá? Então, gente, a unidade 3 ela vai falar, vai trazer aspectos sobre a proteção ao trabalho da mulher e do menor, tá? A gente, na unidade passada, estudou a estabilidade, né, da gestante, tá? Muita coisa a gente vai aproveitar aqui, muita coisa a gente vai ver que é parecida, muita coisa a gente vai ver que a gente já viu, coisas que a gente vai só relembrar, vão ter coisas novas, tá? E essa parte do menor também, ela é muito importante, tá? Então, unidade 2 aí, ela é bem importante para essa AV2, consequentemente para a AV3 também, tá? A gente começa vendo aí a proteção ao trabalho da mulher, né? E aí, o objetivo dessa proteção, né, é trazer esses tratamentos diferentes, peculiares para as gestantes, para as pessoas que estão acabaram de ter filhos ou mesmo, né, estão carregando um filho, justamente para que consiga, né, dar esse equilíbrio, consiga tentar deixar essa relação mais harmoniosa. A gente precisa lembrar que nem todo mundo, né, vai ter uma gravidez saudável, que vai dar tudo certo. Às vezes pode ser que aconteça alguns percalços, ou que a depender do seu trabalho você precise se afastar, você precise fazer algum tipo de alteração para que não tenha, né, nenhum prejuízo para o bebê, para a criança. Tá ali, né, prestes. E aí, justamente, né, o objetivo dessa proteção é para que as mulheres, né, tenham esse equilíbrio, tá? Nessa relação. E aí,
lá no artigo 391 da CLT, vai trazer alguns aspectos, alguns pontos importantes, quanto essas proibições e quanto a entendimentos que não podem ocorrer, restrições não podem ser feitas por motivos, né, de matrimônio, de estado de gravidez. A gente vai até ver mais um pouquinho mais na frente o artigo, né, incisos que vão falar sobre isso, mas vamos dar uma olhadinha aqui no presente fazer dele. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído um matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Tá? Assim como não serão permitidos, né, no parágrafo único, em regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por casamento ou gravidez. A pessoa, né, ela não pode ser dispensada por motivo de gravidez ou casamento, né? E assim como ela não pode, né, sofrer restrições aos seus direitos, seja, né, a partir de uma negociação coletiva, a partir do próprio contrato individual também, em razão dessa natureza, tá bom? Justamente é uma proteção que a gente tem para que essa pessoa não fique sem o seu emprego, né? Sem trabalhar e se, sabe, enfim, sofrendo grandes consequências a partir disso por uma mera discriminação que ocorre. Quer dizer que essa discriminação não ocorre de jeito maneira, nunca. Infelizmente a gente sabe que direito, né, no papel é muito bonito, ele é muito belo e às vezes a prática não acontece dessa dessa mesma, mas, né, tem aí essa proteção e caso, né, você aí, por exemplo, algum dia, né, violado ou algo assim, pode sim atrás dos seus direitos mais do que nunca para poder ter ele assegurado. E aí, a gente tem algumas medidas protetivas em relação às mulheres, tá? Em relação a práticas discriminatórias, a gente já viu um pouquinho aqui, a gente tem, né, vedações para que publicações de vagas, contratação, promoção ou diferenças salariais não ocorram, né, em razão de sexo ou raça, etnia, enfim. É vedado também, né, proibido que o empregador, né, solicite atestados médicos ou exame de gravidez, por exemplo, para saber se aquela pessoa está grávida ou exames de fertilidade, saber se ela pode engravidar, algo assim. É proibido, né, que ocorram essas práticas, assim como não pode ser realizada a revista íntima, tá? A gente precisa lembrar que o empregador, dentro do seu poder diretivo, né, do seu poder fiscalizatório, ele pode sim dispor de alguns meios para fiscalizar o seu trabalho. Então, por exemplo, ele pode ter lá na sua sala, né, uma câmera que escute seu áudio, que esteja vigiando, vendo se você está trabalhando ou não. Ele pode ter um monitoramento remoto do seu computador de trabalho para saber se você está produzindo, se não tá produzindo. Ele pode ter acesso, né? Pode controlar a sua entrada e sua saída, né? A partir, por exemplo, do seu ponto. Porém, existem algumas maneiras de verificação ou algo assim que não podem ocorrer, como por exemplo, proibido, né? Câmeras em vestuários, banheiros, e assim como a revista íntima, né? Ela não pode ocorrer. Se, por exemplo, né? Uma coisa que é comum de ser feita nas empresas é o fornecimento de fardamento, por exemplo. E aí, as empresas
né? Algumas propositalmente, já por exemplo, não colocam bolsos no fardamento, já faz um fardamento sem bolsos, ou fornecem, por exemplo, bolsas transparentes para os seus funcionários, para que eles possam levar, e aí ali no momento da entrada, da saída, né? Aí assim pode ser feita uma verificação visual ali do que está entrando, do que está passando ali, mas não pode ser feita uma revista íntima, né? Ou chamar a pessoa ali na frente de todo mundo, humilhá-la, ou fazer daquela situação algo vexatório, tá? Então tá tudo isso lá no 373A, dá uma lida rapidinho, mas tudo lá discriminadinho, bonitinho, dessas hipóteses, tá? Ó, ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas no acordos trabalhistas, é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego na qual haja referência a sexo, idade, cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente. 2. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade notória e publicamente compatível. Considerar o sexo, a idade ou a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional ou oportunidade de ascensão profissional. 4. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência do emprego. 5. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para o deferimento de inscrição ou aprovação em empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. E aí, o 6 aqui, ó. Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias, tá? E o principal, ó, parágrafo único traz aqui, ó. Exposto neste artigo, não obsta a adoção de medidas temporárias que vise o estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho. Então existem, por exemplo, algumas empresas que têm políticas, né, por exemplo, para o combate a essa discriminação ou tentar proporcionar algo, né, mais igualitário e corrigir essas distorções. Então, né, nessas medidas, né, dependendo da situação, pode ser possível, por exemplo, uma vaga, né, que se destine a uma mulher ou algo assim específico, até pronto, né, os próprios em si trazem, né, desde que seja compatível com aquela função ou que seja impossível de se exercer, enfim, aí há, né, nenhum problema quanto a isso. A gente tem também medidas protetivas em razão, né, da força muscular, tá, pessoal? E aí, o artigo 390 da CLT e traz que o trabalho, né, realizado por mulheres necessite, né, dessa força muscular, ele não poderá ser superior a 20 quilos, tá? Se for contínuo, tá bom? Então, se você ali trabalha continuamente, né, e você não poderá é, exercer, né, essa força muscular superior a 20 quilos e, se for de maneira ocasional, 25 quilos, tá bom? Isso tá lá no 390 da CLT, tá? Vamos dar só aceitar o pessoal. 390.
Ao empregador é vedado empregar mulher em serviço que o demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 para o trabalho ocasional, tá? Então, né, essa vedação aí, essa proteção à força muscular. A gente tem também, bloqueei até agora, tá tranquilo, tá tudo de boa. A gente tem também, a gente tem a proteção à maternidade e a gente ou já de falar isso na unidade 1, tá bom, pessoal? Na unidade 1 a gente fala, né, sobre a estabilidade da gestante e a gente vê muitas dessas coisas que a gente vai visualizar aqui na unidade 3 quando a gente vai falar da proteção à maternidade. Primeira coisa, a gente vai relembrar, né, da licença maternidade, tá, gente? Ela está lá no artigo 7º da Constituição. A gente aprende lá no Direito do Trabalho 1, lá na unidade 2, que a gente vê o artigo 7º da Constituição. E a licença maternidade está lá, vamos dar uma olhadinha rapidinha, tá? Artigo 7º, inciso 18. Texto. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias, tá? Então a gente sabe que a licença maternidade ela dura 120. Por favor, não confundam, né, aqui a licença maternidade com a estabilidade da gestante, né? São diferentes, são inclusive lá na unidade é, 1, lá no slide de estabilidade gestante, tem uma tabelinha para vocês não confundirem e com as principais diferenças, seja da própria natureza, seja de duração de tempo, né, tem as suas diferenças. Durante, pessoal, a empregada, né, usufruindo a sua licença maternidade, ela estará recebendo salário maternidade, tá? E é justamente esse salário aí, durante esse período, que ela vai ficar afastada do seu emprego, tá? Basicamente, de maneira geral, a gente tem que o INSS que vai pagar, né, esse salário maternidade. Se eu não me engano, acho que eu até coloquei. Eu acho que eu coloquei, se eu não coloquei, visualizar, retorno isso para vocês. Mas é o INSS que vai pagar de maneira geral. Quando a gente chegar lá, tá? Alguns pontos importantes. Aqui a gente tem uma lei específica que vai tratar sobre isso, tá bom? 8.213, 90. Abrir logo. Lá no artigo 71 vai falar do salário maternidade, tá? E aí tem aqui. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias. O início no período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação, no que concerne à proteção à maternidade. A gente precisa lembrar que a licença maternidade, gente, ela pode ser iniciada antes ali até 28 parto, tá? Você pode solicitar o seu médico, já ele entrega, né,
um atestado, um documento para você, e aí você entrega na empresa e aí você já se afasta do seu parto. E aí, ponto importante é que a gente precisa lembrar que quem, né, só vai ter licença quem for empregada, tá, gente? Quem estiver trabalhando e assim só, né, vai receber, né, salário maternidade aquela pessoa segurada do INSS, seu emprego trabalhando, tá? Se ela for um trabalhador avulso, trabalhador eventual, ou se ela for autônoma, ela vai fazer jus, a não ser que ela seja contribuinte, né, de alguma outra maneira. E vocês vão aprender isso lá no direito previdenciário, mas importa pra gente aqui a gente sempre observar se ela trabalha, né, se ela possui, e aí assim, ela vai ser segurada, tá? A pessoa que adotar, né, ou obtiver a guarda daquela criança, né, ela vai fazer jus ao período, né, ali de licença maternidade, assim como ao salário maternidade também, tá bom, pessoal? Assim como o salário maternidade, lá no artigo 70 da mesma lei, tá? Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário maternidade pelo período de 120 dias, tá? E aí o parágrafo 1º, o salário maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social, tá? E aí, já vou falar aqui do parágrafo 2º, antes da gente voltar lá para o slide, mas que já esteja lá no slide, ó. É salvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71b não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência social. Então, pessoal, se por mais que você, né, esteja adotando conjuntamente com uma pessoa, você não poderá receber os dois esse benefício, tá? Uma pessoa que vai receber esse benefício, né? Inclusive, a professora trouxe, né, a questão lá da decisão do STF, né? E aí, a depender de algumas interpretações um pouco mais equivocadas e erradas, chega algo mais diverso, mas nada mais é do que já vinha sendo feito, né? Em uniões homoafetivas, né? A gente vai ter sim a percepção, seja da licença, seja do salário maternidade, mas para uma pessoa, tá? Não serão os dois que vão ter, assim como aqui, por exemplo, no processo de adoção, de guarda, vão ser as duas pessoas que vão ter, vão receber salário maternidade. A pessoa que vai receber. Mas e se a pessoa falecer, e se a pessoa tiver algum problema e morrer, como é que vai ficar? A gente tem aqui, ó, o 71B. No caso de falecimento da segurada ou do segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que tenha direito, ao com tem a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Então, casos de falecimento, né? Segurado ou segurado, da gestante ali, cônjuge, o companheiro, vai ter, né, a percepção do período restante, tá? Que ela tem direito, beleza? É um ponto muito importante que às vezes pode cair, né, na questão e essas questões são bem texto de lei e tal, é bem o que tá ali. Não dá pra dar muita margem pra você imaginar as coisas.
questões geralmente são bem diretas, tá? E aí, trazendo para a CLT agora, né? A gente estava vendo lá na lei previdenciária, o artigo 392 vai falar ali sobre a licença maternidade, né? E aí a gente já viu que é de 120 dias, é necessário que ocorra uma notificação ao seu empregador, é óbvio, não vai por si só, né, adivinhar que você está grávida ou algo assim. Pode ser que com um período, né, mais avançado da sua gestação se perceba de fato, claro, que você, né, está grávida, enfim, a barriga e a criança começa a se desenvolver. Mas é necessário deixar ação do empregador. A gente pode ter também um aumento, uma prorrogação da sua licença maternidade. Aí um ponto que é justamente diferente da estabilidade, né? A idade da gestante pode ser prorrogada, que a idade ela pode ser aumentada. A licença, gente, ela começa a contar, ela tem seu início da alta hospitalar, tá bom? E aí é alta hospitalar, por exemplo, né? Se a mãe sair do hospital, a mãe tiver alta, e a criança continuar lá no hospital, se inicia a licença a partir da alta da criança. Porque aí, senão, faz sentido, né? A mãe sair antes, e aí vamos supor que a criança seu prematuro e fique lá 100 dias internada no hospital. A mãe só teria 20 dias para ficar com a criança, período de adaptação. O período ali é iniciado, né, a partir da alta do hospital. Só um minutinho, Sara, que já deixa eu falar. E, como eu tinha comentado, né, as uniões homoafetivas, né, podem ter essa percepção da licença maternidade, do salário maternidade, sim, é segurado a uma dessas pessoas, claro, tá? Pode falar, Sara. Essa questão da 2 semanas, né? É, isso é como se fosse em regra, mas ela pode ser aumentada nessa questão da alta hospitalar. Aí seria tipo 2 semanas, mas aí se prorrogar essas 2 semanas, é, o, como é que fala? Acaba na alta hospitalar, então. Entendi, entendi. Essas 2 semanas, elas não têm relação necessariamente à alta hospitalar ou algo assim, tá? Pode ser que, por exemplo, sei lá, a criança nasceu de 7, 8 meses. Aí ela vai precisar ali passar 1, 2 meses na UTI, em observação, essas coisas todas aí. Isso não tem nenhuma relação com esse período a mais de repouso que pode ser aumentado. Assim. Tem essa, essa relação, beleza? E aí, quando a criança nascer, quando a criança sair, tiver alta, aí dá a largada do 120, tá? Aí inicia. E aí, esses 120 podem ser, né, aumentados em até 2 semanas. A gente vai ver que, inclusive, é possível, né, a extensão desses 120 dias por mais 60 dias. E aí a empresa precisa, né, aderir ao programa de empresa cidadã que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza, Sara? Deu para pegar? Então não tem relação. Tipo, essas 2 semanas aí, elas são aumentadas dos 120 dias. Enquanto as pessoas ainda estão lá no hospital, tudo mais, não se inicia, não se starta os 120 dias e aí não se inicia nessa possibilidade dessas 2 semanas a mais. Via de regra, sendo muito sincero com você, 120 dias. E aí é um ponto importante, né, que a professora inclusive trouxe na slide dela, porque muitas vezes, né, frequentemente, as mulheres são dispensadas, né, após esse período, seja
da licença maternidade, né? Depois desses 120 dias, mas aí lembramos, né? Que ela estaria estável e aí é tão grave quanto, mas geralmente ali pós, né? Estabilidade, atualmente, acontece muito, né? Infelizmente, né, essas mulheres dispensáveis. Enzo, viola claramente o que a gente estudou no slide 2 ali, dessas proteções e tudo. Viola. Mas, como eu disse pra vocês, direito na vida real, no real life, ele é um pouco diferente às vezes do que está no papel, tá? E aí a gente vai ver aqui o 392, que é muito importante pra gente, ó. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 20º dia antes do parto e a ocorrência deste. Então, até 28 dias antes do parto, a empregada pode chegar e falar: empregador, vou parir, meu bacurim, preciso me afastar, reservar para poder tê-lo sã e salvo tranquilamente. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada um, mediante atestado médico. Então, houve algum problema ou algo assim, novamente, dependente de alta ou dos 120 dias, pode ter esse aumento, né? Então, por exemplo, você pode chegar para o seu médico, falar que está tendo dificuldades ou que, enfim, né? Dependendo de como for, até mesmo passar tempo com a criança, ou sei lá, e aí ele é testado médico, obviamente, né? Assim. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito, né, aos 120 previstos no artigo. É garantido, né, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e dos demais direitos. Esse parágrafo 4º é muito importante, gente. Ó. Transferência de função quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares, tá? Então, por exemplo, a pessoa ali, ela exerce, né, uma atividade, sei lá, uma vendedora de loja, fica no caixa eletrônico do supermercado. Não sei agora, esqueci. Mas essa pessoa vai ficar em pé o dia todinho ali, vai ter muito desgaste e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, é óbvio que você vai sofrendo um pouquinho mais. Então, é possível que você seja, né, dada de função temporariamente ali para que preserve sua saúde, para que preserve o seu estado de gravidez, para que você não passe por aquele estresse, enfim. E claro, após o parto, você deve sim retomar aquela função que você exercia anteriormente. E a dispensa, né, que traz o inciso 2, é justamente, né, você ali de no mínimo, né, 6 consultas médicas, geralmente ali você descobre a gravidez, né, mais ou menos ali no 2º mês, no 3º mês, no 1º mês, e aí, né, dá justamente esse período, né, que você vai mensalmente para poder o médico olhar e ver como tá e tal, não sei o que. E é no mínimo, tá, gente? No mínimo 6 consultas médicas, tá? Não é no máximo. Questão da AV2, talvez não cobre muito essa diferença. Mas questão de AV3, que é clássica ter a letra de lei, pura e seca, simples, é muito importante que a gente perceba que é no mínimo 6 consultas médicas. Pode ter certeza que se tiver uma questão disso, na AV3 será colocado esse mínimo e o máximo e vão ter 2 itens exatamente iguais.
Só mudando essas palavras. Pode ser que tenha na V2 também? Pode ser. Mas a V3, como ela é bem a letra da lei, é bem provável que isso ocorra, que isso aconteça, tá? E aí a gente já viu, né, todos esses aqui, que ela tem garantias, né, para proteger, né, seus salários, seus demais direitos, pode ter a sua transferência de função, desde que posteriormente ao retorno do seu trabalho após o parto, ela retorne para essa função também, e ela pode ser dispensada, né, do tempo necessário de no mínimo 6 consultas. E é o tempo necessário, tá, pessoal? Hoje em dia, vai para consultas médicas só com horário de ir, né? A gente não sabe o horário que vamos retornar ou que ela vai finalizar. Enfim. Então é pelo tempo que for necessário, tá? Lá no 392A, vai trazer ali mais pontos, né, em relação à guarda, à adoção, e a gente vai dar uma olhadinha também, ó. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do 392, que foi o que a gente acabou de ver. É o parágrafo 4º aqui, ó. A licença maternidade só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou à guardiã. Então, é necessário que tenha o termo judicial, né, gente, para que se verifique, para se que dê essa credibilidade a essa guarda, né, que de fato ela está regulamentada, ela está regularizada, tá? A adoção ou guarda judicial conjunta enseja a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões, empregado ou empregada. Então, apenas uma pessoa que vai fazer a percepção da licença maternidade e, consequentemente, seu salário maternidade. 392B aqui, ó. Em caso de morte da genitora, é assegurada ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento ou de seu abandono. Sim, é possível, né, caso de falecimento ali da genitora, cônjuge ou companheiro, gozar, né, desse período de licença maternidade, tá? E aí o 392C, né, aplica-se no que couber o disposto no artigo 392A e 392B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção. Então, perceba que a CLT, que a lei tentou fazer esse equilíbrio, tentou trazer essa equiparação, tanto para que você, né, aquela pessoa que teve, né, a gestação e a criança nasceu tudo normal, quanto para que aquele que vai adotar ou aquele que obtiver guarda, tá bom? E aí justamente para trazer esse equilíbrio, né, e ter essa relação mais igual. Aqui, ó. O 393 é importante, vou passar aqui para vocês, ó. Durante o período que se refere ao artigo 392, os 120 dias, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos últimos 6 meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, lhe facultado reverter a função anteriormente ocupava. Então, é possível, gente, a percepção do salário ela vai ser de acordo com o que vinha sendo pago normal, tá? E aí, se a gente observar, né, de forma variada e tal, aí a gente tem cálculo dessa média dos 6 meses, tá? E aí ela vai receber aquele valor como se ela estivesse trabalhando normalmente. Mediante atestado médico, importantíssimo isso, mediante atestado médico, a mulher grávida é facultada romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que seja prejudicial à sua gestação. Então, caso, né, seja prejudicial à criança, né, à gestação, ela pode sim romper, né, o contrato de trabalho
desde, né, que tenha esse atestado médico, justamente para que o médico, né, um especialista, diga, olha, isso aqui de fato é prejudicial, é perigoso à gestação. E aí, a partir disso, ela pode, né, romper esse compromisso, né, e aí distinguir o contrato de trabalho. Eu tinha comentado com vocês a respeito, né, do programa, né, Empresa Cidadã. E aí ele justamente traz, né, uma possibilidade de prorrogação dessa licença maternidade. Tá? A gente tem a lei aqui do programa Empresa Cidadã, tá bom? 770. Bom. Esse programa, né? Traz incentivos fiscais, além da licença maternidade, tá? Bem interessante. E aqui, ó. É instituído o programa Empresa Cidadã destinado a prorrogar por 60 dias a duração da licença prevista, né, no artigo 7º do 8 da Constituição, tá? Por 15 dias a duração da licença paternidade, né, além dos 5 estabelecidos no artigo 10º, parágrafo 1º lá do ADCT, tá? Então, é possível essa prorrogação por mais 60 dias. Então, ao total, você tem 120 dias. Mas para isso, a empresa precisa fazer a adesão ao programa Empresa Cidadã, tá? E aí, Enzo, poxa, se a gestante, né, atuar ali um trabalho local, seja insalubre, por exemplo, o que é que acontece? Como fica? Tem dispositivo que vai proteger e que vai visar a segurança, né, e a integridade da criança. Então, lá no 394, ó, sem prejuízo à sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá se afastar de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação e atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Enzo, como que é cobrado essas questões de insalubridade relacionada à remuneração, afastamento das mulheres grávidas, gestantes ou lactantes? Exatamente como tá aí. Vai ter o comando da questão, que, né, vai ser mais ou menos o CAPT, e vai ter lá os itens são geralmente iguais. Está aí, tá? Então, se tiver, né, no período de lactação, né, de amamentação, atividades consideradas insalubres em qualquer grau, tá? Em qualquer nível, beleza? Se for durante a gestação, perceba que o inciso 1 traz as atividades em grau máximo, né, enquanto durar a gestação, e o inciso 2 traz do médio e do mínimo, enquanto, né, ali também durante o período de gestação. Então, ela deve ser, né, realocada para outra área que não vá trazer prejuízos, né, ou que não vá colocar em risco a sua integridade e principalmente a integridade da criança, né, do bebê ali, tá sendo a gente tem também, né, uma possibilidade dos intervalos para a amamentação, tá? 396, ó. Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 meses de idade. A mulher terá o direito, durante a jornada de trabalho, de 2 descansos especiais de meia hora cada um, tá? Então, ela poderá, sim, né,
se ausentar ali do seu trabalho durante meia hora para poder amamentar o seu filho, né, até que ele complete 6 meses de idade, tá bom? 2 descansos, meia hora cada um, tá? E aí a gente vai para proteção ao trabalho do menor, tá? Por enquanto, ok, boa, deu para pegar, tá tranquilo. Muita coisa, né? A gente já viu, muita coisa a gente estuda lá na estabilidade, né? Mas é importante a gente estar sempre falando, beleza? E aí a gente vai agora para o trabalho do menor, tá? Gente, lá na nossa Constituição, lá no artigo 7º, tá? É assegurado, né? Tá? Que é proibido o trabalho, né? A proibição, né, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para os menores, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Aqui, ó. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos, de qualquer trabalho, a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir do. Então, o que a gente tem? Que os menores de 18 anos, eles não podem trabalhar em horários noturnos, locais perigosos ou insalubres e não podem trabalhar, né, de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Então, dos 16 para baixo, não pode nada, nada, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. E aí a gente vai verificar que tem pontos importantes desse inciso que vão ser destrinchados. Como, por exemplo, o que a gente vai considerar o menor, né? A gente considera o menor ali dos 14 aos 18 anos, tá? Dos 14 aos 18 anos. Quem traz isso é o artigo 402 da nossa CLT, ó, da proteção do trabalho do menor. Considera-se menor para os efeitos desta consolidação o trabalhador de 14 até 18 anos. 14 até 18 anos é anterior. Considera-se menor. Enzo, é proibido a quem tenha menos de 16 anos trabalhar, salvo se for na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, a partir de qual momento você pode começar a trabalhar? A partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Quem diz isso? O artigo 403. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Claro, parágrafo único aqui, ó. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral, social, e em horários e locais que não permitam a frequência à escola, tá? A gente tem no artigo 404 a proibição do trabalho noturno, tá? Ó. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerando este que for executado no período compreendido entre as 22 horas e as 5 horas, tá? Então, não pode trabalhar ali ao menor de 18 anos no horário noturno, assim como proibição em locais perigosos, insalubres e prejudiciais à moral, tá? Ao menor não será permitido o trabalho nos locais de serviços perigosos ou insalubres, certo? Em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. E aí, né? Locais ou serviços, né, prejudiciais à sua moralidade. É um grande leque aberto, né? Que, a depender do caso concreto, precisa ser verificado, tá? Então, Enzo, por exemplo, é possível, né, ter algum tipo de autorização judicial para o menor, para que ele trabalhe. Sim, é possível que a gente
autorização judicial para que o menor possa trabalhar. E aqui, ó, quais são, né, os locais ou serviços que são prejudiciais? O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logadouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores, juiz, né, da vara e da infância e juventude, a qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Considera prejudicial a moralidade do menor o trabalho prestado de qualquer modo em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancing e estabelecimentos análogos, em empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. De produção, composição ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar a sua formação. É claro, né, também que tem a relação, né, venda, varejo de bebidas alcoólicas, porém é possível, né, que haja uma autorização. Artigo 406. O juiz de menores e da infância e juventude poderá autorizar ao menor o trabalho nos que referem às letras A e B do parágrafo 3º do artigo 405. Então, A e B, aqui, ó. Teatros, revistas, cinemas, empresas circenses e afins. Então, poderá sim, desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação e desde que se verifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência, a de seus pais, avós, irmãos, e não advir nenhum prejuízo da sua formação moral, tá? Então, o que a gente tem? A gente, por exemplo, quando vai no circo, né? Bem comum que a gente veja crianças trabalhando lá. E aí, muitas vezes, essas crianças trabalham porque são filhas, né? Cresceram ali, nasceram muitas vezes no circo, são de famílias, né, de circenses e tudo mais. E aí, claro, o juiz vai verificar se é de fato ok, se não vai ter nenhum prejuízo à sua formação moral, mas é possível que a gente tenha, né, por exemplo, sem problema, uma criança trabalhando no circo, tá? No artigo 407, a gente tem um ponto muito importante, ó, que é assim. Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moradia, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar. Então, tá? Se o juiz verificar que aquele trabalho não é compatível, é prejudicial à saúde, tem risco à moralidade da criança, ela precisará sair daquele serviço, tá bom? E será configurada, né, uma rescisão de contrato na forma, né, do artigo 483, tá? Que eu vou até aqui para, né? O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear indenização quando, e aí tem as hipóteses, né? E aí é justamente a rescisão indireta do nosso contrato de trabalho, tá? E o que a gente tem? A jornada, né, do trabalho do menor, gente. A jornada é muito importante, tá? Por que é muito importante vocês prestarem atenção na jornada? Porque ela tem um negócio diferente.
Leiam aqui comigo. Tá na CLT sobre a jornada. A duração do trabalho. Olha o que é que diz o 411. A duração do trabalho do menor regula-se pelas disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, com as restrições estabelecidas no artigo. Ok, beleza. 412. Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido, em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso não inferior a 11 horas. Intervalo interjornada de 11 horas. Normal. A gente já conhece lá do trabalho 1. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo, já tem, importante, que é, o menor não é permitido a prorrogação diária do seu trabalho. Deixa eu ver aqui, né? Certo? Do seu trabalho, salvo, a não ser que, excepcionalmente, é possível sim essa alteração. Essa é a possibilidade de você fazer horas extras. Vou mostrar pra vocês um negócio. Tá. E aí, quais são, Enzo, essas hipóteses? Aqui, ó. Até mais 2 horas, independente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo, os termos desta Constituição, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo observado o limite máximo de 48 horas semanais ou outro inferior legalmente fixado. Inciso 2. Excepcionalmente, por motivo de força maior, ou até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25% sobre a hora normal, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Gente, o que é que a gente tem aqui no 413, no inciso 2? Tem, além da prorrogação da jornada, da duração diária do trabalho do menor, a gente tem a duração da jornada dele e a gente tem o acréscimo salarial que ele vai receber. E aí, gente, o inciso 1 diz que é um limite máximo de 48 horas semanais. Sabe, a gente aprendeu. Espero profundamente aí que, principalmente os que fizeram um trabalho com a Aline, que a jornada permitida máxima, né, lá na Constituição é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, tá? A Constituição traz 48, ou a Constituição, a CLT traz 48, mas você não vai ler, você não vai colocar, você não vai marcar o item que vai estar 48, você não vai escrever 48 na sua prova, você vai fingir que aí está escrito 44, certo? Risque esse 48 e escreva gigante, tomando a folha todinha do VAD. 44, tá? Ora, um adulto pode trabalhar no máximo 44 horas semanais, porque uma criança menor vai poder trabalhar. Criança não, né? Vai ser adolescente. Menor vai poder trabalhar 48 horas semanais. Não, tá? 44 horas semanais, tá? Risquem esse 48 VAD de vocês, tá bom? Já vou botando a praga e já vou falar. E vai ter questão sobre isso. Seja na V2, seja na V3. Em alguma das turmas que você vai, na hora do aperreio, na hora de não saber achar, de não sei o que, você vai lá botar grandão 48 horas semanais. E você vai levar um belo de um X
e 3 pontos de interrogação na sua resposta, tá? Então, 44 horas semanais. Assim como o inciso 2, ele diz que o acréscimo salarial vai ser de pelo menos 25%. Gente, novamente, a nossa Constituição traz que o acréscimo salarial ele será de pelo menos 50%. Bom? Então, novamente, e se esses 25% que está no seu vadimeco, está na sua CLT e coloque 50%, tá? Se tiver 25%, tá errado. É para ler, é para estar 50%, beleza? Vai ter também na sua prova questão. A questão vai falar justamente. Plano de tal, menor, trabalhava de tal hora a tal hora. Um certo dia, precisou sair mais cedo, ou precisou fazer horas extras. De acordo com o caso concreto, é possível o menor laborar a mais do seu período diário normal? Aí você vai ter que responder. Pode sim, né? Desde que tenha convenção, acordo coletivo, né? E a hora, né, seja compensada em outro, observado o limite máximo de 44 horas semanais, tá? Você botar 48, mas vai estar errado. E se duvidar, depender do que a questão pergunte exatamente, é capaz de você não conseguir nada da questão, né? Porque é algo ali fundamental para a resposta e dependendo de como for o comando, pode ser que você não consiga nada da sua resposta, tá? Então, risca esse 48, risca esse 25%, coloque 44 horas semanais e 50%. Bom, é muito importante, principalmente ali na hora do final, na hora do aperreio, que a gente tá procurando, que a gente não sabe e tal, não sei o que. Precisa, tá? Corrigir isso e ler da maneira correta. Isso. O menor, ele pode, né, trabalhar em mais de um local? Pode, não tem nenhum problema. Porém, o 414 traz que quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um deles são totalizadas, tá? Então as horas vão ser totalizadas, tá? E aí, essas horas vão ser somadas justamente para fazer com que aquele menor, né, trabalhe muito, não trabalhe, né, para forçar com que ele trabalhe ali dentro do que é possível. E aí a gente vai falar também sobre a admissão, tá? Vou logo aproveitar para falar, beleza? Para falar, né, que precisa, né, da assinatura lá na sua CTPS e tudo mais, bonitinho, e todos os outros, né, inclusive quando a gente for estudar o aprendiz também vai necessitar e o menor, certo, empregado poderá ali receber um recibo, né, de que recebeu o seu salário naquele mês, tá? Não tem nenhum problema o menor receber, né, esse recibo. E ó, é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Porém, contudo, entretanto, todavia, tratando-se de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem a assistência de seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida, tá? Então, importante que não tem nenhum problema firmar ali o pagamento dos salários durante o período que você está laborando, né? Você assina o seu recibo numa boa, sem nenhum. Porém, entretanto, todavia, na hipótese, né, de rescisão e dar essa quitação, é necessário que tenha a assistência ali do seu representante, do seu responsável legal. E o 440 aqui, a título de curiosidade, importante, contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição, né? Então aquela prescrição bienal e quinquenal que a gente aprende, elas não vão correr aqui, tá? E as férias, né, tá lá no 136, parágrafo 2º, ele traz que, né, o menor terá direito, né, fará jus
as suas férias coincidirem com as do período escolar, tá bom? Com as do período escolar, beleza? E aí aqui a gente encerra o menor. E aí vai ficar faltando pro próximo GED o aprendiz, que é a gente unidade 3, vai iniciar a unidade 4, beleza? Já vou encerrar aqui a gravação e aí eu peço só que vocês que estão no ao vivo esperem só para eu poder mandar o link. E quem tá vendo a gravação, para você ter a presença, basta enviar suas anotações e eu envio o link do formulário, tá bom? E deixa aqui, inclusive, né? Se você já me pediu o link, eu não mandei, me peça de novo, por favor. E aí eu envio sem nenhum problema. Provavelmente eu posso ter esquecido ou algo assim. E aí eu envio numa boa. Tiveram umas 2, 3 pessoas que tinham me pedido e eu ainda não tinha mandado. E aí eu mandei, tá? Pede lá no privado, manda mensagem. Ei, Enzo, mandei o GED tal, me manda o link. Esquece não, por favor. Tá? Só um minutinho, gente, eu vou mandar a frequência aqui, tá? No link, só pra vocês responderem, por gentileza, tá?